E o Redação Novo Tempo está de volta. Uma pesquisa divulgada essa semana pelo Datafolha apontou que 1 em cada 3 brasileiros já comprou mercadoria contrabandeada. E apesar de 88% dos entrevistados afirmarem que a compra desse tipo de produto seja crime, 53% dos brasileiros acredita que o preço é a principal vantagem das mercadorias contrabandeadas. Bom, aqui vem a discussão, então, né? Porque o que vale a pena aqui é o custo-benefício, né? De acordo com a pesquisa que foi feita, se as mercadorias originais fossem mais baratas, né? Não fossem tão caras, seria mais fácil ter acesso a esses produtos originais. E o custo-benefício de comprar um produto mais barato, cabe no bolso, todo mundo compra, né? É um assunto complexo. O contrabando não necessariamente são produtos que não são originais. O contrabando são produtos trazidos para o Brasil sem o pagamento do imposto de importação, não é? Também. Várias coisas. Também, isso, né? Tem a questão das garantias que a gente perde, né? Mas isso eu digo da... Assim, o que caracteriza, né? Um contrabando é algo que foi trazido de fora para dentro sem passar pela alfândega. Por exemplo, você pagar os impostos, por isso são mais baratos. Aí a pessoa vai comprar porque é mais barato justamente por isso, porque quem comprou isso não fez como o nosso empresário aqui dentro, que pagou as fortunas que paga com importação, com funcionário, com transportadora, com tudo legalizado. É claro que o preço vai ser bem mais alto do que uma coisa que o camarada trouxe ali, do Paraguai, entrou ali, passou por baixo da ponte da amizade ali, e quando chegou do outro lado, jogaram os pacotes para cima e trouxeram para cá. É lógico que isso ali vai ser muito mais barato. Mas tem a outra questão também de produtos que são originais, produzidos até, inclusive, no Brasil, mas são fruto de roubo, né? E aí, então, isso é vendido num preço mais acessível. E tem o terceiro ponto, que ainda é a falsificação, que de certa forma, é um produto contrabandeado também. Por quê? Porque seja um DVD que a pessoa compra ali na esquina, ou compra na 25 de março, que a pessoa compra um DVD falsificado, ou um tênis, sei lá, da Nike, da Adidas, que está escrito Mike, Abibas, né? Tem uns nomes assim meio diferentes. E às vezes tem até o mesmo nome e não é. Então tem vários tipos de contrabando, a gente poderia tanto dizer. que a pesquisa aqui foi muito interessante de ler. O principal ponto de desvantagem, segundo a pesquisa, para o contrabando é a qualidade, porque não tem tanta qualidade. Então, 43% das pessoas responderam que, pela qualidade, elas não gostam muito do produto contrabandeado. E só 18% responderam alguma coisa com relação à ilegalidade. Então, se de repente o produto tivesse muita qualidade, não tem problema que é ilegal, é isso que... Acho que seria melhor ainda, então, né? Talvez. Eu acho que essa pesquisa ela aponta para algo que, infelizmente, está no DNA da nossa cultura brasileira, né? Que é essa questão de sempre querer levar vantagem, né? É o famoso jeitinho, que tem um aspecto positivo do jeitinho, que é o aspecto da inovação, da criatividade, do improviso, do drible no futebol, mas também tem um aspecto muito negativo do jeitinho, que é esse de furar fila, que é esse de sonegar imposto, que é esse de sempre querer levar alguma espécie de vantagem. E aí a ética, né? Os valores que são absolutos acabam sendo relativizados num contexto em que eu posso me aproveitar dessa circunstância. Mas eu acho que também, sempre que fala em impostos, a gente ouve sempre com uma imagem negativa, né? Algo ruim. Tudo bem que contribui, a gente sabe, né, para onde vão os impostos, ou pelo menos para onde deveria ir. E eu acho que, eu me incluo também, como parte desses brasileiros, a gente não pensa muito nessa máquina, nesse processo todo na hora de comprar o produto. A gente olha ali, vê o preço, vê que favorece, às vezes não vai ter essa parte como que você falou? Que a gente falou aqui, que a gente comentou agora, da qualidade, né? E também da questão de ter uma nota fiscal, se der algum problema eu volto lá. A legalidade realmente fica por último. A gente não pensa, não é tão automático assim pensar nessa parte. Mas talvez seja um caminho de buscar justiça pelas próprias mãos de uma outra maneira, né? Então, voltamos naquele primeiro bloco. Eu fui lesado pelo governo, então um jeito de eu lesar o governo é eu comprar algo que não vai ter tributação. E a pessoa se esquece que ela não está lesando só o governo quando isso acontece, né? Ela está lesando o empresário, ela está lesando um artista que não recebe o seu direito autoral pela venda daquele produto artístico. Existem várias coisas envolvidas que não só lesionar o governo porque eu estou não pagando o meu imposto. Sabe o que eu estou pensando aqui que você está falando? A gente está falando de termos econômicos, mas a gente está falando de produto de contrabando, produto falsificado. Eu fico de cara toda vez que eu ouço falar que tem lugares
que vendem produtos evangélicos, assim, produto gospel, DVD, CD gospel falsificado. É o maior contrassenso do planeta para mim, porque é roubo isso. E aí a pessoa fala assim, não, é para evangelizar, vou pagar mais barato aqui. Mas, gente, peraí, tem crime. Tem um mandamento que fala, não furtarás. Você está pegando um negócio para você de alguma maneira, ter um momento espiritual, se aproximar de Deus por meio de uma coisa que é fruto de um roubo. Então, não faz, as peças não se encaixam, não é? Por falar nisso, né, muitas vezes quando a gente pensa em contrabando, né, Leite? A gente pensa em ir lá comprar esse CD, como você comentou. Mas e agora quando a gente, vou colocar a gente, as pessoas, enfim, baixa conteúdo da internet, como por exemplo, filme de graça, sem pagar nada, músicas, etc, etc, etc. A situação é a mesma, né? Idêntica. Porque é que o que acontece? A tecnologia, ela facilita algumas coisas pra gente hoje. Mas eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação. Se você não tivesse a possibilidade, vamos pensar num CD. Se você não tivesse a possibilidade de baixar esse CD de graça, né? Porque alguém ripou esse CD e jogou na internet, como você faria para ter acesso a esse CD sem pagar por ele? Roubando. É o único jeito. É o único jeito. Então, a situação é a mesma. Se você está conseguindo baixar uma coisa da internet sem pagar por isso, isso é roubo, é furto. Alguém deveria estar recebendo por isso e não está. Quando eu estava lendo aqui o conteúdo para falar sobre esse assunto, a pesquisa aqui da produção, eu fiquei imaginando, né? Esses produtos, vamos pensar nesse exemplo que a Suzane e o Leite trouxeram aqui, baixar um filme lá no meu computador pirata. Eu tenho acesso, eu consigo fazer isso com muita facilidade e dificilmente a polícia vai bater lá na minha casa e vai me prender porque eu fiz isso. Então, eu faço. Agora, eu, por exemplo, Wagner, gostaria muito de ter uma Ferrari. Eu gostaria muito. Só que eu não tenho condições financeiras para adquirir uma Ferrari. Não tem? Não tenho, infelizmente. Se meu chefe estiver assistindo, ainda não. Quiser ajudar, ainda não. Então, só que eu não vou lá e assalto a loja e roubo uma Ferrari. Por quê? Que eu vou ser preso? Exatamente. Ou porque é ilegal? Se é porque é ilegal e eu não quero cometer um crime, ilegal, eu também não posso gente? fazer nenhum negócio desse. Não posso fazer essa baixaria de pegar esses filmes. Agora, simplesmente é porque eu não vou ser pego. Então, eu acho que principalmente todos aqui são cristãos, grande parte da nossa audiência também é cristã. Eu acho que está na hora de a gente colocar a mão na consciência e não fazer mais esse tipo de crime, não cometer mais esse tipo de crime, né? Por falar em crime, eu vou olhar aqui porque minha cabeça com números não funciona muito bem. Olha, para 86%, ainda voltando àquela entrevista que a gente estava falando aqui, né? Produtos contrabandeados incentivam o crime organizado e o tráfico de drogas. Para 94%, eles prejudicam o comércio e a indústria do Brasil. E para 91% trazem prejuízo para o país e também para 88% é crime comprar. Ou seja, a maior parte das pessoas sabe que é um crime e que é ilegal, e que incentiva, mas mesmo assim acontece e possivelmente essas mesmas pessoas que de repente responderam essa pesquisa também uma vez já comprou pelo menos algum DVD, algum filmezinho barato para assistir em casa. Lá na feira, né? Então, talvez tenha outra implicação, né, de que não é só as pessoas não estão agindo por um princípio, se é legal ou se é ilegal, mas também pelo aspecto da punição. Então, como no aspecto da tecnologia existe impunidade, ok, então está tudo liberado. No caso de uma Ferrari, haverá certamente punição, porque será manchete em todo lugar e você vai ser punido por isso, Wagner. Não Ainda pense em mais fazer uma isso. Ferrari, né? Ainda mais uma Ferrari. Então, aí tem outro aspecto também, o papel do Estado, né, na questão de fazer cumprir, de fazer valer as leis, né, de ter mecanismos eficazes para que isso aconteça. E é um negócio interessante isso que a Suzane comentou, né? 86% das pessoas que foram entrevistadas por essa pesquisa, elas compram produtos contrabandeados, elas sabem, 86%, ou seja, quase 9 em cada 10 sabem que comprar produto contrabandeado incentiva o crime organizado e o tráfico de drogas. E ainda assim você faz. E eu acho que existe daí uma busca por uma racionalização, como você falou. Não é que o governo me lesiona aqui também? Eu vou lesionar eles também. Eles não vão receber isso. Vou incentivar o tráfico de drogas de alguma maneira, porque depois eles vão ter que ir atrás do traficante lá. Então, no inconsciente, inclusive, pode haver esse tipo de racionalização para falar assim, não, eu estou fazendo uma coisa ruim, mas também estão fazendo coisa ruim para mim também, então está tudo certo. E é por isso que eu não me empolgo quando eu vejo manifestações populares contra a corrupção dos nossos políticos, porque a atitude do brasileiro no dia a dia é essa.
não é só nisso. O que o Wendel falou, essa, Muito bem sabe a lei falado, de Gerson? Quero levar vantagem em tudo. Aí você vê na Câmara, no Senado, no Planalto, nas câmaras municipais, seja onde for, em qualquer escala de governo, você vê a corrupção e aí as pessoas vão às ruas, não, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, mas no dia a dia elas estão praticando a mesma corrupção. Em escala menor, é verdade, mas se estivesse no lugar dos governantes, iam fazer o quê? A mesma coisa ou pior. Então a mudança tem que ser, como vocês falaram aí, é na mente, é no caráter, sabe, numa postura moral e ética da pessoa. Começar por ela e para depois querer, quem sabe, mudar o mundo todo. Depois de uma dessa, né? A gente encerra esse bloco por aqui mesmo. E daqui a pouco a foto de uma simples merenda escolar deu o que falar essa semana e a gente volta já já.